Em tempos de guerras e massacres, sempre aqueles que estão sendo invadidos e humilhados buscam uma resistência contra os invasores. Não é diferente nas nações muçulmanas, que já sofreram muito por causa disso. E nesta série nova, A Resistência Muçulmana, vamos apresentar vários líderes muçulmanos que já resistiram à opressão e à injustiça. Por isso, apresentamos esta série é apenas um resumo dos fatos. Caso queira mais informações, leiam a bibliografia indicada na descrição do vídeo. Episódio 1: O Leão do Deserto. No ano de 1911, a Itália invadiu a Líbia, só que havia um problema. A Líbia já pertencia ao Império Otomano. Aquela região era a última possessão do Império Otomano na África. Naquele momento, a Itália estava reivindicando uma terra, que, de acordo com eles, pertenceriam a eles depois, da guerra, de um tratado que eles assinaram depois da guerra de 1877, que os italianos lutaram contra a Turquia, contra o Império Otomano, e aí a Turquia perde, e eles dizem que a Líbia deveria ser invadida por eles, que a Líbia deveria ser deles. Se vocês observarem as fronteiras da Itália, a fronteira da parte norte da Itália para baixo, a Líbia está basicamente embaixo da Itália e tem o mesmo tracejado das fronteiras da Itália. Por isso eles diziam que aquilo dali devia ser tudo uma parte dele. Era a ideia que os europeus construíram muito do território natural de cada país. Só que, logicamente, isso vai desencadear uma guerra, onde italianos e otomanos vão brigar pela possessão da Líbia. Esta guerra vai durar 2 anos, até o ano seguinte, de 1912. Para conseguir lutar contra os italianos, os otomanos vão fazer pactos com as tribos nômades que habitavam a Líbia e o deserto da Líbia, principalmente, que vão lutar ao seu lado. Dentre essa tribo está a tribo dos Sanusi, que era uma ordem sufi fundada no Sudão no século anterior. E esta ordem e seus guerreiros vão ajudar os otomanos na luta contra os italianos, porém os líbios vão perder esta guerra. Com a retirada dos otomanos, os líbios vão ficar sozinhos e os italianos começam a fazer vários tipos de barbáries em terras líbias, acabando com direitos e etc. E isso daí vai gerar a resistência de um dos Sanusis mais fortes que vai ter entre as tribos, que vai fazer a grande resistência contra a invasão italiana sozinho por cerca de 10 anos. É nesse contexto de retirada de direitos, de campos de concentração sendo formados na Líbia, colocando essa população de forma servil aos italianos, querendo, a partir da entrada de Mussolini como sendo o grande líder da Itália, também vai começar aí toda essa ideia do discurso nacionalista dele, e ele vai começar a pregar a ideia de que a Itália deveria formar novamente o Império Romano e etc. E nesse contexto, nessa ideia, que vai surgir a resistência de um homem muito forte, que pertencia à tribo do Sanusi, que também pertencia à ordem Sanusi, porque os Sanusis não são apenas uma tribo, também não é também, além disso, é uma ordem sufi, Então, esta ordem, um homem que estava dentro dessa ordem, ele vai começar a lutar contra esses italianos, Ele vai ser a resistência contra essa invasão dos italianos. Esse homem se chama Omar al-Mukhtar, também conhecido como o Leão do Deserto.
Omar al-Mukhtar vai nascer em 1862 na região de Cirenaica, na Líbia. Essa região que tem esse nome por causa da cidade de Cirene, uma antiga colônia grega que tinha no local. Omar al-Mukhtar vai estudar o Alcorão e vai se tornar professor de Alcorão na cidade de Giarabub, uma cidade que tem aí no interior da Líbia, e é essa que mostra na foto. Essa era uma cidade santa para o Sanusi. Isso vai fazer com que ele entre com certa facilidade aí na ordem do Sanusi, se tornando também um guerreiro dentro desta ordem. Após a invasão dos italianos, Omar vai organizar cerca de 2.000 a 3.000 guerreiros Sanusi para lutar na resistência contra a invasão, primeiro lutando ao lado dos otomanos e depois organizando sozinho uma resistência no deserto com os seus guerreiros a esta invasão italiana. A resistência organizada por ele vai ser tão forte, mas tão forte, contra a injustiça dos italianos, que eles vão fazer com que haja mais injustiça, mais campos de concentração, para tentar acabar com esta resistência feita por Omar al-Mukhtar. Omar luta tão bem nos desertos da Líbia que ele acaba sendo chamado de o Leão do Deserto. Omar al-Mukhtar vai ter uma resistência tão grande e tão eficaz contra os italianos que vai resistir por mais de 15 anos. Ele vai resistir entre os anos de 1911 e 1931, quando ele é capturado pelos italianos, finalmente, depois de muita luta e muita bravura. Omar al-Mukhtar, então, vai ser executado naquele ano de 1931, mas deixa um legado de resistência contra os italianos, de resistência, de bravura, de luta por justiça na região, e a região que vai somente se tornar livre dos italianos após o fim da Segunda Guerra Mundial, e os Sanusi vão se tornar o rei do país. Porém, a monarquia vai ser acabada futuramente e vai entrar no poder o tão horripilante ditador Muammar Gaddafi, mas isso vai ser bem lá no futuro. Assim, Omar al-Mukhtar se tornou um herói da Líbia. Se gostou do vídeo, compartilha com outros e vamos fazer com que ele chegue mais aí a outras pessoas, e não deixem de ver os próximos episódios de A Resistência Muçulmana.